Alô, galera do Concha Acústica Podcast, estamos aqui para mais um episódio, dias 2 e 3 de outubro, estamos aqui no Noroeste Summit 2025, em 3 de maio, para você que vai ouvir esse episódio, sabe-se lá quando, estou situando que eu estou aqui hoje com a Cressol Cooperar, nosso apoiador desde o início do Concha Acústica Podcast, acredita nos projetos da região, acredita nas pessoas que fazem as coisas acontecer, e por isso acredita no Concha Acústica Podcast desde o início, desde o seu nascimento. A gente é grato pela Cressol Cooperar, que é parceira de todos os projetos da região, então parceiro do Concha Acústica. Tô aqui com dois convidados importantíssimos e especiais. Um deles, desde que tá do meu lado, não fez gol ainda, tá bem marcado, né? Então, Sandro Sotile, Bruno, que bom ter vocês aqui no Concha Acústica. Vamos ter uma conversa legal. Sintam-se em casa. Primeiramente agradecer o convite, né, por estar participando. É sempre bom a gente chegar em outra cidade, outra região, mas que a gente sempre se sente em casa, né? E contar um pouco da nossa história. Eu acho que as pessoas, elas gostam de saber tudo o que aconteceu um pouco. Não vamos contar tudo porque a história é muito longa, né? Mas contar um pouco da minha... Nem tudo dá pra contar também, né? Não, os bastidores... ambiente familiar, por enquanto, né? Tá cedo. Tá cedo ainda. Não tomamos latão ainda, né? Mas é sempre bom contar um pouco os bastidores, tudo que eu vivi e pós também o futebol. E é sempre bom porque a gente serve de inspiração também para outras pessoas que queiram entrar no ramo ou ser jogador de futebol. Eu acho que às vezes tem muitas coisas que hoje... A internet, né, ajuda, facilita. Quando eu comecei, a dificuldade que era para dar uma entrevista, e hoje a facilidade que a gente tem de comunicação através do celular, o WhatsApp, até mesmo podcast. Então tudo isso acho que é inovação. Por isso que a gente está aqui em 13 de maio participando desse baita programa aí há 3 anos já. E com certeza muito feliz aí pelo carinho de todos. Esse teu carisma, depois de uma carreira brilhante aí no futebol, o rei do gauchão, né? E um pós-futebol que tu nem esperava, né? E essa parceria com o Bruno aí. Bruno, como é que foi essa situação? Bem-vindo aí ao Concha. E aí, Tocha, tudo bem? Bom, prazer estar aqui com vocês. Primeiro aí, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja lá em que momento estão assistindo esse podcast. Eu tô em casa, basicamente, né, Tocha? Eu sou de Santa Rosa, né? Tô aqui do lado. É minha cidade, eu acabei me mudando aí nessa... Tu é alemão de Santa Rosa. Sou alemão da Santa Rosa, né? E acabei me mudando por várias cidades aí durante minha vida, Ijuí, morei em Lajeado, morei em Passo Fundo, e acabei voltando pra Santa Rosa de novo, que é o meu chão. E tem essa história bem legal junto com o Sotile aí, que sei lá, né, Sotile, há 13 anos atrás não fazia ideia do que poderia acontecer, não sabia aonde a internet podia chegar, sequer se existia um podcast sobre isso. E as coisas foram se transformando e essa história foi se criando e foi cada vez mais tomando corpo e crescendo. Estamos aí até hoje, né? Vamos um pouquinho pro palco, vocês vão subir no palco do Noroeste e pelo que nós conversamos aqui nos bastidores, vai contar um pouquinho da tua história, né, Sandro? E o Bruno vai trazer um pouco desse pós-futebol que aconteceu, essa parceria e tá aí dando certo. Então, como é que é voltar aí? Tu me disse que já jogou aqui em 3 de maio. Joguei. Tem a história dos cabos cortados em 3 passos. Depois tu vai contar pro pessoal do Concha como é que é essa história aí. Vai ser subir ao palco para falar para um pessoal que vem em busca de conteúdo de inovação e não deixa de ser inovar o que vocês criaram. Essa história de um jogador de futebol que depois pode, onde estiver circulando na cidade ou no lugar que estiver, tu é conhecido pelo futebol, mas também pela pós-carreira, pelo carisma e pela parceria que vocês fizeram. Eu acredito assim, se a gente tivesse que ter feito um roteiro da minha vida até hoje, cara, não seria tão perfeito. Porque assim, cara, se tu conhecer Rondinha é uma cidadezinha 3 mil habitantes, no meio das ladeiras, como se diz lá no interior. Cara, e chegar onde eu cheguei, ser o maior goleador da história do futebol gaúcho. Fui fazer teste no Ipiranga de Erechim com 18 para 19 anos. Já velho, teoricamente já velho. Dentro dessa bolha aí, sim. No futebol sim, porque hoje com 16, 17 anos os guris já estão... Eu com 39, então posso esquecer. Eu acho que passou já. Então, aí eu segui a minha vida, como eu disse assim, realizei o meu sonho, que era ser jogador. Eu acho que isso
é o maior prêmio que eu podia ganhar na minha vida, porque quando tu realiza o teu sonho, independente do lado financeiro, que tu ganhou, que deixou de ganhar, enfim, a realização do sonho não tem preço que pague esse sentimento. E depois que passou, cara, começou a cair a ficha. Olha o legado que eu deixei pro futebol gaúcho. Com certeza. A Federação Gaúcha tem mais de 100 anos. E eu sou o maior goleador da história do futebol gaúcho durante mais de 100 anos. Cara, que tu parar assim, quando eu comecei lá, fiz o primeiro gol lá em Erechim. Falei, eu lembro que eu comecei a fazer, quando eu tinha 8, 9 anos, eu fazia 7 quilômetros a pé pra ir numa escolinha em Rondinha, treinar e voltar mais 7 a pé. Hoje, se tu pegar a gurizada, eles não fazem isso, não vão fazer isso. Claro, são outras situações, mas naquele momento era o meu sonho, só tinha aquilo, não tinha um celular, não tinha outros meios, outras facilidades que hoje tem. Eu digo assim, de fazer outras... De logística, de estrutura, de logística. Tudo, né? Tudo. E uma das coisas assim que eu voltando para trás, assim, cara, eu nunca digo assim, me decepcionei. Ou disse assim, não, vou largar e vou desanimar. Não, mas eu tenho meu objetivo, que eu quero ser jogador de futebol. E aí, passando já, acabei o primeiro grau, e aí surgiu a possibilidade de eu ir pro seminário. Aí fiquei 3 anos no seminário, fiz o segundo grau no seminário. Aí chegando no seminário, porque antigamente as famílias, quando os pais não tinham muitas condições, mandavam pro seminário, ou para as freiras, ou pros padres, o irmão marista. E eu fui 3 anos lá, e eu tinha um tio que era irmão marista, e ele falou que lá se jogava muito futebol. Por isso que me convenceu para ir para lá. Daí acabei o segundo grau, cheguei em casa e falei, pai, eu não quero seguir a vida religiosa, eu quero tentar ser jogador. Tem um seminário nesse currículo aí. Esse padre. Quase, por pouco. Por uma teta que não foi porta. Podia ser vinho, mas é latão. Olha, só mudou a dose. Então eu cheguei em casa e falei, pai, eu quero... E meu pai não tinha comunicação, ele falou, vamos falar com o prefeito lá da Rondinha, ver se a gente consegue algum contato para tu fazer teste no Passo Fundo, enfim. Enfim, fiquei mais 6 meses trabalhando na roça e surgiu a possibilidade de ir fazer teste no Ipiranga de Erechim. Já isso com 18 para 19 anos. Que hoje seria tarde. Sim. E aí fui lá, fiz o teste. Porque quando as pessoas me viam jogar assim nos putreiros, no meio dos campinhos, eles diziam, esse guri joga bem. Então isso me despertava aquela coisa, mas será que um dia eu vou ser jogador? Porque às vezes eu quando ia dormir em casa, lá em casa não tinha TV, daí às vezes a gente ficava escutando jogos pelo rádio a pilha, né? E aí, será que um dia eu vou ter um gol narrado pelo rádio, pela televisão, meu nome vai estar lá? Cara, o cara fica aí imaginando, E então, passou tudo isso, e hoje olhar pra trás, assim, digo, tem o teu nome na calçada da fama, que nem a federação, que fui homenageado tanto pelo Glória como pelo Pelotas, como os maiores jogadores da história dos 2 clubes, ser o maior goleador da história do futebol gaúcho. Cara, quando eu parei de jogar, eu disse, meu sonho tá realizado. Daí eu falei, vou seguir um outro rumo. A minha ideia era, tanto é que eu fiz curso de treinador e trabalhar no futebol. Dentro do futebol já tinha escolinha em Passo Fundo. E aí surgiu as redes sociais, que eu falei, cara, não vai dar certo. Tu imagina assim, porque não é uma coisa assim que... ninguém sabia o que eram as redes sociais há 15 anos atrás. Sim. Sabia que tinha ali, né, mas... Começando. Que a gente podia... Quando eu cheguei era tudo mato, né? Sim, tudo mato. E assim, que a gente podia ganhar dinheiro com isso, a gente podia se tornar, eu digo assim, muito mais famoso do que quando eu era jogador. Cara, os caras dizem, não, tão louco, né? Tão louco. Ver quantas pessoas que seguem nós hoje pelo Twitter, pela Instagram, Facebook, enfim. Então, uma história assim, bem fora acho que eu sou seguidor desde o início disso aí. Bem fora da curva. Desde quando era mato, né? Desde quando era mato. Então, e aí o Bruno entrou na história aí depois Alguma risada, velho. Pós-futebol, e assim, eu tenho uma admiração muito grande, que eu falo sempre. O Bruno produz um excelente conteúdo de engajamento. E aí tem a minha parte, que é o presencial, que eu gosto de ir nos eventos, que eu gosto de participar, desde uma Oktoberfest em Santa Cruz, até um bailão de uma comunidade, até um evento do Planeta, até um assado atrás de uma casa. Então, pra mim, cara, eu gosto de estar no meio das pessoas, conversando, tomando latão, porque ali as pessoas falam tanto network, né, uma palavra americanizada, né, mas tu tem vários lugares pra fazer isso, né? Exatamente. Às vezes no papo de bodega, num campo de futebol. Então a gente, cara, sou muito grato ao Bruno primeiro, que fez um outro rumo, não sei se pra melhor ou pra pior, né? Porque de repente podia estar
treinando algum clube. Treinando no Real Madrid hoje. Real Madrid, né? Tá se estressando, né? Fazer o quê, né? Real Madrid, né? Longe de casa, né? Lá não tem latão, não tem bailão. Não tem bailão, né? Mas é uma história, assim, bem... Resumindo, assim, de tudo que aconteceu durante 20 e poucos anos, assim, eu digo assim, a maior parte é a realização do sonho de ser jogador de futebol. Cara, e agora a parte de pós, cara, nós estamos curtindo. Isso é o mais importante. A gente faz muitas coisas, a gente trabalha, entrega um conteúdo, a gente é muito profissional daquilo que a gente quer, mas é uma coisa assim de prazeroso, sabe? Porque futebol, os caras dizem, futebol é gostoso, mas vai lá pra ver a pressão. Bom, a gente vê Grêmio e Inter aí toda hora, ganhou um jogo na quarta-feira, se tu perder, tu já não vale nada, então Mas a internet também é assim, mas a gente tá curtindo esse momento aí. Mas pensar bem, todo esse caminho, por exemplo, não foi treinador, veio pro... Tu pode estar contribuindo muito com a seleção brasileira, porque o fato de não ir pro Real Madrid fez com que o Ancelotti estivesse lá, ganhado tudo que ganhou, e agora tá na seleção. Tu já tinha pensado nisso? Tu vê como uma bolha, como é que é, né? Quem sabe isso, essa parte não tinha nem pensado, que por tua causa hoje o Ancelotti tá na seleção brasileira. Podia ser o Sotile também, né? Podia ser o Sotile. Porque você sabe, né? Tu ia estar se estressando lá com os caras, que não tem um centroavante bom que nem tu hoje lá pra jogar. Tá, Bruno, e aí, a tua ideia, da onde surgiu isso aí? Bom, como eu te disse, eu sou de Santa Rosa, né? Tá. E eu criei o perfil do Sotile com 17 anos. E eu criei um formato de fake, né? Na verdade, eu não conhecia o Sotile, né? Sim. Tava estudando veterinária na época e eu tava... O Sotile não te conhecia, né? E eu também não conhecia ele pessoalmente, né? Então, tipo, a gente não tinha vínculo nenhum. Hoje eu cheguei com o padre, né? Então, tipo, né? Então, parecia outro mundo, parecia outra vida, né? 17 anos. Olha, tu foi inovar. Tu inovou. E aí... Estamos aqui no Noroeste Santos falando de inovação, o que tu fez é inovação. E é basicamente isso que a gente... E, na verdade, quando... Foi os pioneiros, né, Bruno? Exatamente. Na época não existia esse um humor baseado nisso. Eu criei a página em 2013. E eu sempre fui fuçador da internet, sabe? Eu sempre gostei de conteúdo baseado nisso. Na época do Twitter, quando iniciou isso, 2011, eu olhava as coisas e queria criar uma coisa assim pra mim, sabe? E eu via que aquilo ali, olhei pra aquele cenário e comecei a pensar nas coisas que eu curto, sabe? Que eu sou de Santa Rosa, eu gosto do futebol do interior. Quando tinha o Juventus, antigo Dínamo de Santa Rosa, a gente gostava muito dos jogos do Juventus. Falei, cara, eu curto esse negócio do interior, do futebol do interior. O Taki vinha jogar aqui. Da cultura do interior. E eu gosto do futebol gaúcho, sabe? Da dupla Grenal, aquele negócio. Falei, cara, eu queria criar um negócio que fosse de humor, que girasse nessa parte de cultura do interior. Cara, eu comecei a pensar nos nomes que eu poderia falar. Cara, o Sotile abreviou a história dele agora. Ele falou sobre ser o maior artilheiro. Quando eu peguei, cara, o Sotile tem uma coisa que não tem como bater. E contra fatos não há argumentos, ele é o maior artilheiro do gauchão, então ele tem um rótulo, assim, muito importante dentro da nossa comunidade gaúcha. Eu falei assim, cara, eu vou criar um nome com ele. Mas, obviamente, quando eu criei, eu nunca pensei que aquilo ali poderia se tornar. O Sotile tinha 3 mil seguidores na rede social dele. Então, tipo, se eu chegasse a 3 mil seguidores, que é a mesma quantidade que o próprio Sandro Sotile tem, eu falei, cara, tá bom demais, né? Eu tô brincando ali, sabe? Cara, eu criei o perfil, criei o nome dele, e aí comecei a fazer piadas, isso em metade de 2013. Obviamente, como... Bailão, latão... Obviamente, como... não, só que isso não era assim. Era sobre piada, sobre futebol, sabe? Sobre o futebol. Só que, cara, já tinha gente que fazia isso na época. Não era uma coisa inovadora, sabe? Era uma coisa que já existia e tal, a galera já falava. E não deu certo no início. Eu comecei a fazer lá com o perfil dele e tal, tanto que o Sotile nem se lembra, porque não era nem impactante pra ele. Eu comecei a criar algumas coisas naquele sentido. E aí eu comecei a seguir por outros alçados, comecei a olhar outros perfis, eu vi, cara, precisa ter uma foto, um usuário chamativa pro Twitter pra chamar atenção. Então eu falei, cara, vou botar uma foto do Sotile com uma forma mais caricata. Botei o óculos, esse óculos que tá até hoje, né, na fotinho, botei a bandeira do Rio Grande do Sul atrás, caracterizei um personagem e comecei a caracterizar o negócio. Coloquei escrevendo em letra maiúscula, pra parecer que era uma pessoa mais antiga dentro. Você lembra que antigamente os antigos escreviam tudo em letra maiúscula, sabe? Então já botei uma pessoa mais antiga ali. Como eles diziam, em caixa alta. Em caixa alta, exatamente. Em letras maiúsculas. Criei um personagem pra aquilo ali. E aí comecei a falar sobre futebol. Cada detalhe, né? Muito bem pensado. Porque a criação, né? Tu vai criando um personagem, basicamente. O Sandro Sotile na internet, ele é um personagem, cara, ele é uma coisa incrível, porque eu não conhecia o Sotile. E o Sotile é exatamente esse personagem. Ele gosta daquilo ali, ele gosta de San Marino. Só que aí o que acontece? No início, quando começou a dar certo. Deu certo quando eu fui numa festa na veterinária lá, na minha faculdade. Cara, era uma festa sertaneja. Só que quando tocou bandinha, todo mundo cantou muito mais do que quando era sertanejo. Todo mundo conhece. E aí eu falei assim, cara, isso dá uma nostalgia no pessoal que é muito forte.
a música de banda. Eu falei, cara, vou fazer uma piada, vou tirar uma tirada em cima disso. Comecei a colocar em cima disso, cara. Foi de 1.000 pra 2.000 pra 3.000. Aí eu vi que aquele foco ali era uma coisa interessante da caracterização do personagem. Sim. Criei aquilo em cima daquilo ali, foi de 5, foi pra 10. Começou a estourar. E aí começou o Sotile receber essas informações. Pô, Sotile, tá... E aí? Tá, Real Madrid ligando. O Sotile tava jogando bola ainda. Tava jogando, Tu tava jogando ainda. A primeira vez eu tava no Marau, tava parando e no outro ano ia pro Pelotas pra encerrar. Aí o Thiago Duarte é meu pai. Ô, Sotile, pô, tu tem um novo... Na época era Twitter, né? Tu tem um novo Twitter? Porque eu tinha o meu, era Sandro Sotile 9, né? Bem boleirão, sabe? Com o número 9, né? E aí eu falei, não, cara, não, tem um Sandro Sotigol aqui, olha o que ele postou, legal, não sei o que e tal. Cara, daí eu falei, não sei lá. E depois, passou mais um tempo, eu vi que foi aumentando, comecei a seguir e tal. E eu falei, cara, e depois eu entrei em contato com o Bruno, né? Porque daí o que o Bruno, às vezes, usava um linguajar quando me preocupou, assim, porque eu sou casado. Daí ele falou assim, fui no Bailão do São Marino, tá, aqueles papos fui no Bailão, peguei aquela lemoa e no final transando, tá. E aí... Que eu utilizava os memes, sabe, da época, sabe? Tipo, tinha uns memes do Twitter que... É a mesma coisa que um trend hoje no Instagram. Sim. Sabe, tu entra numa trend, sabe, num meme que tem... E lá naquela época era tipo um meme que tinha no Twitter, sabe? E o cara colocava. E daí ele pegou, eu mandei pra ele. Falei, Sotile, tô criando um negócio e tal, com o teu nome. Tu acha que... Foi ali que eu ia pedir agora, com o primeiro contato de vocês. Só que eu mandei, ele não viu, porque, cara, não tinha uma relevância. Aí depois ele pegou e me mandou, não, Bruno, segue fazendo o teu negócio, e cuidar das palavras e tal ali, pra não me comprometer, mas... tudo certo. E aí ele pegou e, eu continuei. Não que eu não goste, mas... E aí ele chegou e pegou e, cara, passou isso, passou quase um ano. Uns 10 meses, assim. E aí começou, no início de 2014, foi quando o pessoal pediu pra botar no Facebook, sabe? Porque eu fazia só no Twitter. Sim. Aí eu falei, bota no Facebook, eu acho que vai ser legal. O pessoal pedia pra compartilhar lá. Eu não tenho Twitter, eles recebiam em outras mídias. E eu peguei e fiz no Facebook. E ali no Facebook foi onde... Eu acho que foi ali que eu lembro de eu começar a seguir, foi no Facebook. Eu tava parando de jogar também. Isso. Aí foi bem naquela época. Cara, e daí eu comecei assim, daquela semana lá que o Bruno começou a postar no Twitter e no Facebook. Cara, eu lembro assim que eu comecei a acompanhar o Facebook, né? Mas nunca tinha presencialmente com o Bruno. Cara, naquela semana lá, assim, no Facebook aumentou 20 mil seguidores. Falei, cara, como assim? Tinha 10 mil, foi pra 30 mil seguidores, assim, do nada. Tá, e seguimos assim. Daí eu fiz um jogo de despedida em Sarandi. Daí eu falei, vou convidar o Paulo Brito, o pessoal de Porto Alegre, meus amigos, tal, fiz um jogo, depois de bailando era JM. E aí eu entrei em contato, Bruno, vem pra cá, pra gente jogar juntos, tal, pra gente se conhecer, mas nem pensando em parceria, sabe? Porque eu achava que ia até ali, naquela 15 anos atrás, ninguém imaginava que ia ganhar dinheiro, por exemplo, vou dizer assim. Não existia a profissão criador de conteúdo há 15 anos atrás. As empresas, elas chegavam hoje, por exemplo, a Cressol, que é a tua patrocinadora, ela já entende que existe uma relevância dentro desse contexto todo, mas antigamente, pra ti trabalhar redes sociais, tu fala assim, olha, o Facebook tá me exportando um dado aqui, que essa publicação minha tá atingindo 450 mil pessoas. Sabe, isso é importante, realmente importante. Só que eles não tinham uma verba de marketing baseado em redes sociais. Não existia isso. E, claro, eu basicamente, fazia veterinária, eu precisaria me sustentar daquele sentido, sabe? Eu queria ter uma outra renda a partir disso que eu via que estava crescendo. E o Sotile, quando ele me convidou, não tinha nem carteira, eu falei, pai, preciso ir pra Sarandi conhecer o Sotile. Ele falou, mas como que tu conhece o Sotile? Não, mas antes disso, Bruno, acho que é legal tu... que o Bruno fazia o meu Twitter, mas ninguém sabia. Ninguém sabia absolutamente nada. Tipo, nem meus pais, ninguém do meu ciclo familiar, dos meus amigos sabiam. E aí eu botava... O pai dele falava, que o Sotile postou aqui, que legal. Sotile... Falei, beleza, pai. Que massa. Legal. E aí eu cheguei, eu falei assim, pai, preciso que tu vá me levar pra Sarandi, ele vai fazer um jogo de despedida, vai estar todos os jogadores que fizeram parte da vida dele e tal lá. E aí ele, mas... Qual que é o vínculo? Imagina, não tinha nada a ver, Por né? quê? E aí fui lá e conheci o Sotile pela primeira vez na despedida dele lá. Quando eu cheguei lá, os pessoal, Bruno... Eu ganhei a camisa era do Dinamo ou do Juventus? Do Juventus, Santa Rosa. E aí, cara, o Sotile, Bruno, legal o trabalho, segue fazendo esse negócio aí, segue fazendo esse conteúdo e tal, tô curtindo, claro. Sempre cuida da parte do linguajar e tal todo, porque tu vai virando
vai crescendo, claro, tu tem Sim. que ter um pouco mais de... Tem um limite, né? É, um limite ali nesse sentido, até porque lidando com o nome dele, mas ele nunca se obteve, se contrapôs a isso, sabe? Eu falei, não, daí ele falou assim, vou seguir com a minha vida aqui, a minha carreira, porque, imagina, eu tinha 17 anos. Como é que o Sotile também, naquela época, ia botar... Viu, Sotile? Para tudo agora e... E segue com um guri de 17 anos ali. Mas a gente nem sabia, cara. Porque assim, eu tinha uma popularidade normal no interior, assim, mas, cara, Sotile e tal. Cara, eu fui num baile em Sarandi, depois ali, logo depois que eu parei, não era ainda da minha despedida, mas era em dezembro, assim, que era Páscoa ali, então era o meu jogo de despedida foi em junho. E Abril por aí. Abril por aí, eu tinha um baile tradicional em Sarandi, eu fui no baile. Quando eu entrei no salão, cara, o Sotile chegou e começou foto, assim, malucuragem, falei... Cara, mas da onde, né? Que gol que eu fiz. Eu sempre venho aqui. Que gol que eu fiz, cara. Cara, eu tô sempre aqui. O que eu fiz? Mano, Sotile legal, caras, pô. Aí que comecei a me tocar. Que as redes sociais estavam fazendo a diferença. Porque, cara, eu nem dava bola nas redes sociais. Tinha ali pra seguir algum Amigo, esse jogador. Amigos e até mesmo algum site que publicava sobre esporte, né? Tinha ali de boa, assim. Cara, não, te vi aquela postagem tua no Facebook, na época o Bruno falou já se abrir no Facebook. Que legal aquele vídeo, aquela postagem, não sei o quê. E eu, praticamente, sabendo nada, né? Falei, cara do céu, daí comecei a seguir. Daí, de abril até junho, daí eu convidei o Bruno, vem pra cá, cara. Lá em Sarandi, lá uma cidade que era no lado de Rondinha, a gente botou 3 mil pessoas no ginásio, no bailão lá com JM, não sei quem que era a outra banda, acho que era San Marino. Então eu falei, cara, que uma popularidade assim que eu não tinha. Essa era a Sotile Fest? Não, Ainda não, era só... Eu fui numa em Carazinho. Olha só, eu fui 3 passos, fui pra Carazinho por causa da Sotile Fest, lá na Beer Site. Não, mas isso é uma outra... Fui nessa aí. Olha, eu tirei foto contigo. Aí tu falou que ia ter 20 minutos de podcast, vai ter 3 horas, tá? Porque são várias etapas que seguem nessa caminhada, pois é, assim, né? sabe? A gente começou, vamos dizer, 2014 ele parou, nós se conhecemos, o Sotile seguiu uma vida ali... Candidato a deputado? Candidato, depois ele quis seguir uma vida da política e tal, porque era basicamente... Tu se aposentou do futebol, era uma linha meio que ao natural. Ou ele ia pro futebol, o Sotile tava meio cansado de girar ali, vou ver como é que é esse ramo. E ele falou assim, Bruno, segue a tua vida. E eu, aí meu pai e minha mãe sabiam do negócio ali que eu fazia as redes sociais do Sotile, e eu segui a minha parte particular. Falei, Sotile, eu vou fazendo as coisas. Cara, aí o Sotile eu fui fazendo tanta coisa de bandinha no digital, e aí, cara... A página foi de 100 para 200, para 300 mil seguidores. Bailão. Aí, o que acontece? Aí eu comecei a rentabilizar também uma empresa de Porto Alegre, uma agência de comunicação chamada Bairrista, chegou e me acionou e falou assim, Bruno, cara... Eu lembro dessa época, Bairrista. Entendeu? Sou muito forte até hoje, assim, sabe? Nessa questão, eles literalmente, desde 2010, 11, fizeram essa parte... Já no Twitter também. Pegaram as marcas e tal, Bruno, trabalha as marcas que a gente tem aqui, e a gente te comissionou. Foi a primeira vez que comecei a ganhar grana com o negócio, entendeu? Da grana na internet, monetizar. Porque não existia TikTok, tu é rentabilizado por conteúdo, enfim, né? Naquela época era aquilo ali. Daí eu comecei, o Sotile foi pra política, acabou que não dando certo e tal. Aí, em final de 2014, o pessoal da Top Score de Porto Alegre, que era o Gil e o Fábio, falaram assim, Bruno, vamos unir vocês dois agora. Então, cara, o Sotile vamos tentar cada vez mais estar mais próximo, utilizar o uso de imagem do Sotile dentro da rede social. Porque eles falavam assim, eles falam muito do Latrão 3x10, né? Bairro de São 3x10. Daí os caras começaram a falar, quanto vocês estão ganhando daquela marca? Marca pra... Nós não ganhamos nada disso aí. Cara, olha quantos engajamentos vocês têm, isso vale, assim, nós temos contato da empresa. Daí ele aproximou. E aí a gente começou a trabalhar junto essa parte de digital, eu e o Sotile. Legal que foi tudo ao natural, sem forçar a barra. Sim, nunca forçamos. E daí em 2015 a gente criou a empresa, eu e o Sotile. Daí. Foi a Sotile que a gente criou uma sociedade. Faz 10 anos que foi uma sociedade, entendeu? Então isso já passou 1 ano e meio, né? Até tu começar a ter uma parte realmente comercial. Porque eu acho que assim, cara, no começo a gente não imaginava que isso pudesse rentabilizar, por mais que não tivesse... Sim. Vai até ali, já todo mundo esquece, enfim. E a gente foi criando novos produtos também. A Sotile Fest, por exemplo. Daí, após política, eu tinha escolinha em Carazinho e Passo Fundo. Lá não foi a primeira?
Isso. Foi exatamente, primeira foi vez. 2016. Aí chega um cara, um promotor de eventos lá de Carazinho. O Stefan. Me empresta o teu nome. Falei, mas pra quê? Eu quero fazer uma Sotile Fest. Falei, pá. Ele falou, te dou R$2.000, 2.000 adiantado e 10% da bilheteria. Tu não precisa fazer nada. Que baita briga. Tu só... Bilheteria. Hein, Ah. tu só entra, tu só tem que estar lá. Faz os vídeos, divulga na página. O Bruno tava Daí tu levava os outros jogadores juntos. Tava o Isso, Fabiano. não, mas daí, viu? mas daí ele contratou, chamou tá. o Gabiru e o Perdigão, mas Isso, eu não me né? envolvi em nada. Ele que fez Só todo. foi, né? Fomos lá, tomar choppzinho, tal. Cara, Beer Site, 1.750 pagantes na Beer Eu Site. lembro, tá lotado. Tu imagina. E com São Marino, cara. Foguetaço, E né? como... E pra mim também foi uma coisa muito louca, porque, tipo, eu tinha a visão digital. Eu nunca me expus, assim, sabe, com exceções, assim, de alguns podcasts que eu mais próximo, assim, principalmente nessa questão do Soft Summit e alguns podcasts Santa Rosa, assim, que são, os guris são meus amigos e tal, eu participei. Só que eu nunca fui aquele contato do público, sabe, Sim. me expor na internet Mais e tal. bastidor. Mais bastidor, eu tinha a parte dos gráficos. E quando a gente fez a primeira Sotile Fest, a gente viu o engajamento que as pessoas estavam tendo com aquilo ali, sabe? Com a página, Com o principalmente. produto que a gente tinha. Eu falei, caramba, Ali- cara. ali brilhou, né? Eles tinham caricatura do... Como é que é? Caricatura do Sotile? Caricatura Sotile nos copos, eles fizeram. Vocês tinham um produto pronto já. Pronto, né? Sabe? Aí a gente começou a ver que a gente podia levar isso pras cidades, pro interior. E aí, cara, a gente girou estado com isso a partir de 2016. Sabe? A gente foi até pré-pandemia com esse produto, assim. E até hoje a gente faz muitos eventos de participação do Assistir live. Live, daí na Assistir live. Live, fizemos Pandemia. live. Pô, a live também foi. Foi umas coisas que a gente... Manda risada. cara. Não, Foi muito bom, assim. Então a muito gente... A gente tá sempre inovando. Sim. Por exemplo, dentro do nome Santo Sotile, vamos dizer hoje como empreendimento, por exemplo. Sim. O Sotile tem o Sotile Fest, temos ainda. Tem um Boteco do Sotile, que beleza. Tá. Temos a página, temos um jogo de futebol, que às vezes me convido só pra eu ir no jogo de futebol. Sotile, tu organiza com outros jogadores uma coisa mais corporativa, com os jogadores da dupla Grenal. Cara, então a gente criou dentro do nosso nome vários segmentos, sabe? E tudo envolvendo pessoas, entretenimento principalmente, né? A gente quer levar entretenimento, aproximar principalmente, Gabiru, Perdigão, Darley, às vezes uma comunidade no interior nunca viu um ídolo dele por perto, tomando uma cerveja, tomando uma... Enfim, contando uma forma muito próxima, inserido né? ali. Às vezes as pessoas assistem podcast nesse sentido, e às vezes eles queriam estar trocando uma ideia pessoalmente, sabe? Então essas ativações são interessantes, sabe? Tem uma história que eu gosto de contar. Eu fiz um evento com o Gabiru e o Perdigão em Ipiranga do Sul. E aí tava eu, o Gabiru e o Perdigão. A gente gosta de jogar um futebol de manhã, almoço, depois de tarde, aquela resenha, cerveja, tal. E aí nós tinha acabado de jogar, almoçado, e nós estávamos tomando uma cervejinha bem de boa. Aí chega um senhor de 70 anos de idade. Aí bate nas costas do Gabiru e fala: Gabiru, posso beijar teu pé? Daí o Gabiru, tá louco? Meu pé é todo sujo, cheio de frieira, não sei assim, modo dizer, né? Ele falou: não, o senhor de 70 anos de idade se ajoelhou e beijou o pé do Gabiru. Aí ele levantou e falou assim: foi o dia mais feliz que eu tive na minha vida. Eu sou colorado, isso aí não tem então, assim, explicação. às vezes nós contar como foi fazer o gol do Mundial, nós temos um sentimento, mas ouvir do próprio Gabiru, do Dinho, que foi campeão do mundo pelo São Paulo, Campeão Libertadores pelo Grêmio, vai falar que eles despertam um lance de nostalgia do próprio torcedor, que, cara, hoje você... Bom, eu sei como é que é cornetear a dupla Grenal hoje em dia, cara, cada vez pior, sabe? Não sabe quem tá pior quando tu assiste um fácil de jogo. cornetear, né? E aí tu vê o Dinho, por exemplo, que desperta um sentimento do gremista, um sentimento de raça, um cara, sabe, que um jogador que não se faz mais. Identidade, Uma identidade, a mesma coisa que quando o Colorado vê o D'Alessandro, que defendia a camiseta do Inter, diferente do Guinha Azul, sabe, umas personalidades assim. E quando tá na tua frente, assim, ele... cara, eu me lembro quando... Sabe, precisava de uns Dinho hoje em dia, sabe? Então tu vê que são caras que marcaram e a gente acaba aproximando. Nós entrevistamos o Tinga também no Concha, né? Pude entrevistar ele. É a mesma, e ele tem essa questão de ter essa aceitação nas duas torcidas, né? Também é uma coisa diferente o Paulo César Tinga, né? Ele é uma coisa que não é tão simples aqui no estádio. O estádio né? é complicado, cara. Então, mas é isso aí, essa aproximação que vocês têm com o público de tornar e trazer, né? Falando todos esses jogadores, e o Sandro tem na essência isso aí. Isso, eu criei, por exemplo, um personagem sem saber isso, sabe?
sem saber que o Sotile, cara, tava em Chapecó, por exemplo, jogando lá, tinha um baile de San Marino no Chapecó, ele fazia um jeito pra ir pra esse baile e falar lá com o negão, com o magrão da época, sabe? Pra chegar e trocar uma ideia, porque ele curtia muito esse negócio. E, cara, se eu tivesse feito um personagem pra um cara, por exemplo, que não curtia isso, pode ser que chegasse nesse ponto, pá, cara, sabe, não dá isso aí, pra mim não é da... Não, o Sotile faz questão, cara, ele gosta de taça. É aquela frase que nunca será só futebol, né? Isso Tá aí. embaixo sim, mas também vai ser bailão e latão. E a gente foi se adaptando também. Eu fui melhorando, pra mim foi bom. Se tu pegar assim os primeiros vídeos, a gente foi melhorando e... Pode usar essa aí, autorizo. Não. Pegar o rosto. E o Bruno também, a gente foi crescendo, o Bruno foi abrindo o leque dele também, que ele vai acompanhando a tendência do mercado também. Sim. E eu falo assim, o artista sou eu, né? Ele que estudou, ele que tem que trabalhar, né? Trabalho eu estou. Ele está. Eu estou. Mas é uma parceria assim, muito... Tanto é que somos compadre agora e uma coisa bem legal, assim, a gente gosta junto, agora a gente... Hoje a gente trabalha com isso, basicamente com parte de marketing e publicidades, a gente auxilia empresas a trabalhar com influenciadores, a gente aproxima, a gente tem uma empresa que faz esse sentido Consultoria. de criar campanhas, exatamente, pensando em influências digitais, até por causa desse embarque que a gente já tem há 13, 14 anos aqui na nossa área aqui, sabe? Então a gente acaba auxiliando. Hoje a gente tem 12 empresas que tem essa consultoria. Basicamente é uma consultoria e também um uso de publicidade, uso de imagem do próprio Sotile. E foi criada a partir disso, a partir As experiências que você tiver. desse tempo. Lá em 2013, quem sabe eu tava 14, eu tinha uma ansiedade, sabe? Nesse sentido, tô vendo, mas cara, é o tempo. Exatamente. Construção muito boa. Gurizada, daí é pra nós ficar aí até, mas vocês têm que ir depois lá pro palco, né? Senão, se eu não liberar vocês, aí as gurias aqui, a Iana e as gurias ficam bravas comigo. Obrigado, tá? Uma honra mesmo, imensurável, assim, ter Próxima vez temos que fazer um assado. uns latão, né? Eu não me deixaram trazer latão pro estúdio, né? Hoje estamos... Tá cedo, mas assim, ó, nós vamos estar por aí, né? Tamo pela volta. Estamos por aí, eu só tenho que ir sexta pra casa. Né? Obrigado, tá? É muito bom conhecer isso que nós falamos há pouco, assim, da aproximação. Então, ter essa conversa com vocês fez entender o que já parecia, né? Foi uma coisa que foi ao natural aconteceu e que bom que vocês se encontraram, porque entretenimento para todo o estado e para fora do estado também, e de uma forma natural, com simplicidade, com essa tranquilidade que vocês conduzem mas eu isso digo aí. assim, é o natural, mas a gente trabalhou muito pra isso Mas também. trabalhando muito com Eu responsabilidade. digo assim, os sonhos Exatamente. dão trabalhos, né? Fazer gol era fácil, agora isso aqui já é mais Quem deu passe nunca aparece, né? Mas assistência, né? assistência, aí só a Globo não mostra, né? Exatamente. Pessoal, agradecer também aqui a Virtual Telecom, Cero Odontologia Estética, Soares & Co e a Coacoba, parceiros do Concha Acústica, que fazem isso aqui poder acontecer, quem acredita no nosso projeto e que já está há 3 anos produzindo conteúdo de qualidade. Agradecer o Sotile, agradecer o Bruno por essa conversa aí. Era pra ser 20 minutos, eu sabia que não ia ser só esse tempo, eu imaginei, né? Cortamos muitas coisas, né? Daria pra conversar uns Nem quantos temos na dias. parte Se toda. tivesse um latão, nós ia Nem entramos na parte dos bailões ainda. Fica pra uma próxima. Próxima. Tá? Próximo episódio aí, fica ligado aí. Obrigado, tá, gurizada? Valeu, Até Totti, a obrigado próxima. pelo convite, foi uma satisfação imensa, cara. Obrigado, Sandro. Valeu, um abraço. Valeu, galera. Mais um episódio do Concha Acústica Podcast, diretamente do Noroeste Summit, 13 de maio, 2 e 3 de outubro. Até a próxima.